Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou o João Ricardo Santos e, como sabem, além de comediante, sou também colecionador de jogos. E hoje vamos falar da consola que salvou toda a indústria dos videojogos. Por isso, se tu hoje jogas alguma coisa tipo Pokémon, FIFA, PES, Super Mario, CS, Gran Turismo, agradece a essa consola. É que hoje vamos falar da Nintendo Entertainment System, ou a NES. Por isso, já agora, subscreve o canal e depois fica aí, quietinho, sossegadinho e já sabes que isto é João no comando. Sim, hoje falamos da NES, aquela consola que nos iniciou na nobre arte de soprar as cassetes e também dar umas valentes bordoadas na consola a ver se o jogo funcionava. Na realidade ela funcionava um bocadinho mal porque o mecanismo da mola desgastava os pinos aqui atrás e depois dela já não funcionava tão bem. E depois dava constantemente aquela luzinha vermelha a piscar que fazia qualquer miúdo de 4 ou 5 anos ponderar o suicídio. Eu recebi a minha Nintendo quando eu tinha 4 anos, foi em 1990. O meu pai trouxe uma grande caixa embrulhada assim, nas escadas do prédio, nem sequer fazia anos, nem sequer tinha pedido nada, mas mal abri a caixa. Estamos a falar de uma caixa que tinha a Nintendo, 2 comandos e o magnífico Super Mario Bros. Bros quer dizer Brothers, só que nós, como somos portugueses, dizíamos todos Super Mario Bros. E querem uma prova que a Nintendo era mesmo especial? A Nintendo, aquela consola, salvou a indústria dos videojogos. E vocês, como assim salvou? Salvou! Epá, assim muito rapidamente. Em 1980 eram tantas consolas e tantos jogos que as pessoas estavam a começar a perder o controle, os próprios consumidores estavam a começar a perder o controle sobre o que comprar. Porque no fundo a indústria da tecnologia e dos videojogos estava a subir tanto, estava a desenvolver-se tanto que toda a gente queria chuchar na tetinha a ver se caía algum dinheiro também para eles. É como basicamente hoje em dia uma gaja boa diz assim, bom, tenho ganda cu e gandas mamas, vou ser influencer. Como uma empresa dos anos 80 pensava assim, bom, a gente até entende aqui das eletrónicas e tal, vamos fazer consolas e jogos. E então tinhas a Intellivision, a ColecoVision, a Vectrex, a Magnavox Odyssey 2, a ZX Spectrum, a Atari 2600, entre outros. Mas era tudo tão mau que as pessoas lançavam jogos assim, sem qualquer critério. Não, e o critério? O que é isto do critério? O que é isto do critério? Aqui eu não percebi muito bem o que é isto do critério. Para terem uma pequena ideia da gravidade do problema, o Pac-Man era dos jogos mais jogados na altura nas máquinas de arcade. E a Atari teve uma ideia brilhante, que foi tentar converter o Pac-Man para a sua consola. O que muita gente fazia. Porque na altura, a maior parte dos jogos que tu vias nas consolas eram realmente conversões dos arcades para as consolas. Portanto, a Atari comprou os direitos do Pac-Man para a malta poder jogar um jogo das máquinas, mas em casa, na Atari 2600. O que é que podia dar errado? Nada, se fosse como hoje em dia. Porque nós hoje em dia somos altamente críticos. Aliás, hoje em dia até criticamos demasiado. Tem um bocado de fluido nas pernas. Mas como na altura era tudo mais ou menos à bruta e o que interessa é fazer dinheiro, imaginem, a Atari tinha vendido até ao momento 10 milhões de consolas e então mandou fazer exatamente 12 milhões de jogos. 2 milhões a mais. Tal era a confiança. Tipo, isto sai para o mercado, a malta vai começar a comprar consolas. Adivinhem, não foi isso que aconteceu. Porque o jogo era uma merda. Então, fizeram uma edição de desenvolvimento, tipo uma demo ou lá o que é, tipo para experimentar, e a Atari disse assim, está do caralho. Vende. Para terem uma ideia, o Pac-Man original era assim e o Pac-Man da Atari 2600 era assim. Ainda assim, dos 12 milhões de cópias, apesar do jogo ser uma merda, venderam ainda 7 milhões, porque na altura o pessoal via Pac-Man e comprava, nem sequer se questionava muito. Portanto, houve muita gente que comprou um jogo de merda, jogou um jogo de merda e ficou silenciosamente chateado. Portanto, a Atari não viu o problema. Nem a Atari nem eu, porque eu também ainda não era nascido. E pouco tempo mais tarde, mais uma enorme cagada. Decidiram pegar em mais uma franquia de sucesso, na altura era o filme E.T., que tinha saído, e a Atari pensou assim, vamos fazer o jogo do E.T. Só que aquilo, como era tudo à pressa, a Atari teve 6 semanas para fazer o jogo. Até ao Natal tinham de ter o jogo desenvolvido, pronto, marketing, tudo, e pelas minhas contas, ora bem, 6 semanas para fazer um jogo, deu merda outra vez. Para terem uma ideia, o E.T. no filme queria muito ligar para casa e quem comprou o jogo queria muito ligar para a Atari a pedir o dinheiro de volta. E vocês pensam, mas ó João, não deve ser assim tão mau. Pá, o filme de enormíssimo sucesso era assim. E o jogo era assim. Ainda hoje intitulado de o pior jogo de sempre, a Atari teve de recolher quase todas as 5 milhões de cópias, assumiu um prejuízo de 536 milhões de dólares e pior, ficaram com tantos milhões de jogos nas mãos que a melhor solução era claramente enfiá-los no rabo. Mas não fizeram isto, isto é verdade, puseram-nos todos no lixo. Pegaram nos jogos, levaram-nos até uma lixeira no Novo México, enterraram aquela merda, puseram cimento por cima e matam o filho da p***. Pronto, e as pessoas foram perdendo o entusiasmo nas consolas, deixaram de acreditar no futuro das consolas. Os computadores estavam a ficar cada vez mais baratos, portanto jogavam cada vez mais computadores, achavam que o futuro era mesmo
no computador e eram tantas consolas e tanto jogo mau que em 1983 o mercado das consolas tinha ido cuca. E esteve tudo parado desde 83 até 85. E porquê que em 85 isto arrebitou outra vez? Porque a Nintendo lançava a NES. The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Pronto, eu sei que não foi bem em 85, na realidade a Nintendo saiu em 83, mas nem sequer se chamava NES, chamava-se Famicom, mas saiu então a NES em 85 nos Estados Unidos e em 86 no resto do mundo e em Portugal. E vocês perguntam, João, como é que era Portugal em 1986? Não sei, porque eu estava a nascer, não me lembro de nada, mas diz que era assim. O grande acontecimento político de 86 foi a entrada na CEE, hoje União Europeia. No futebol, Portugal participou no Mundial 86 no México, mas ficamos em último lugar no Grupo F. Grupo que tinha Portugal, Marrocos, Inglaterra e Polónia. Ainda no futebol, o Porto foi campeão nacional e o Benfica ganhou a Taça de Portugal. Valentim Loureiro era presidente do Boa Vista, enquanto que o seu filho, João Loureiro, andava a encantar Portugal. Sim, este senhor aqui é João Loureiro, filho de Valentim Loureiro e vocalista de uma banda chamada Ban. E Ban fez sempre parte da vida de João Loureiro, visto que uns anos mais tarde o Boa Vista foi banido da Primeira Liga. Na música lá fora temos grandes nomes, como por exemplo Michael Jackson, Queen, Prince, Madonna ou Elton John, mas em Portugal estávamos muito melhor servidos. Não sejas mau para mim. Não, Dora, não te preocupes, eu não vou ser mau para ti, nem para o Roberto Leal, nem para este senhor. Ai, que o meu homem acordou. Porque este senhor era bem menino de me enfiar duas putas no focinho. Ora bem, não havia telemóveis, mas havia estes telefones. Não havia GPS, mas havia estes senhores. Já existiam CDs, mas o suporte musical na altura, claramente mais conhecido, era a cassete. E não havia DVDs, havia uma coisa chamada VHS ou até uma coisa chamada Betamax. A RTP era assim. Um magnífico telejornal onde ficávamos a saber coisas muito educativas, como por exemplo, a Austrália ser um país no centro da Europa. A Austrália, um país no centro da Europa. E era este o indivíduo que mandava toda a gente para cá. Caminha. Está na hora da caminha, vamos lá dormir. A SIC era assim, porque não existia. A TVI era assim, porque também não existia. A CMTV era assim. E devia ter continuado assim. Era em alternativa à RTP uma coisa chamada canais pirata, que eram muito populares na altura. Canais como, por exemplo, a TRL, que era a televisão regional de Loures. E sim, pela cara deste senhor, ele não está a filmar. Está claramente a ver gajas. E bons anúncios, como a Nestum, Nestum, o alimento de que os seus filhos gastam. a Magi, 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 magi. Boca O Doce, boca doce é bom, é bom, é. o anúncio da Sânio. Sânio, Sânio. Sânio, Sânio. Sempre contigo. Cristiano Ronaldo tinha apenas um ano, mas já existia a Linique. Novo shampoo Linique. Oscar Pistorius, que nascia precisamente em 86, ainda foi a tempo de ver um bocadinho de televisão. Por favor, matem a minha mulher. A grande comédia. Enfim, era assim Portugal quando recebeu a revolucionária Nintendo. Ora bem, a Nintendo, para não lhe acontecer o mesmo que aconteceu com a Atari, entrou no mercado mundial das consolas com juízo. A marca Nintendo já vinha fazendo algum sucesso antes da crise, com o seu fantástico jogo Donkey Kong para as máquinas de arcade. E para meter o seu pezinho na água das consolas, decidiu lançar, no Japão, uma consolazinha que viria a ser a Nintendo, que na altura se chamava Family Computer, ou Famicom. ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。 E fez algum sucesso no Japão, porque já trazia jogos como o Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e o Popeye. Mas a grande aposta da Nintendo era o lançamento mundial da Famicom. ファミリーコンピューターに A Nintendo Japão e a Nintendo América estavam a trabalhar em conjunto, no sentido de lançarem a consola, mas enquanto que na América se preparava o lançamento da consola, no Japão, um senhor chamado Shigeru Miyamoto, uma lenda da Nintendo, pegava na sua ideia do jogo Donkey Kong. O Donkey Kong na altura não era para ser macaco e não sei o quê, mas era sim para ser um jogo do Popeye, mas não conseguiram as licenças para isso. Mas pronto, pegou na ideia do Donkey Kong e desenvolveu o Mario Brothers. Pegou no bonequinho do Donkey Kong, que ainda não se chamava Mario, chamava-se Jumpman, o homem que salta. Que salvava na altura, não a princesa, mas uma gaja normal, era a Pauline. Pegou então no Jumpman e deu-lhe o nome de Mario. E isto é verdade, foi a forma que a Nintendo arranjou de saldar dívidas de renda ao senhorio da Nintendo América. O senhor chamava-se Mario Segale, norte-americano, mas filho de pais italianos. Era o senhorio e numa de receber as rendas em atraso era, não, olha, estamos agora aqui a fazer um jogo e vamos dar o seu nome ao bonequinho.
e estamos quites. Que no Donkey Kong era carpinteiro, isto é verdade, porque aquilo era na altura supostamente um prédio em obras, e passava a ser canalizador no jogo Mario Brothers. Mais um êxito da Nintendo e mais um êxito de Shigeru Miyamoto. E enquanto na Nintendo América se preparava cada vez mais o lançamento da Nintendo da NES, o Sr. Miyamoto preparava a sua melhor criação. O Super Mario Brothers. Super vinha de super cogumelo. Quando ele comia, ficava grande. Uma espécie de Viagra para o Super Mario. Na América o mercado ainda estava assim meio coisa, então não se podia lançar aquilo à bruta. E então a maior luta era exatamente no aspecto do bicho. Porque a Famicom parecia um bocadinho infantil. E a Nintendo América queria algo assim mais maduro, que qualquer família pudesse ter na sala. Então pensámos, o que é que uma pessoa em 85, 86 tem na sua sala? Tem uma televisão e tem, em princípio, um leitor de VHS. E eles pensaram, é isso mesmo. Vamos fazer isto uma espécie de um vídeo em que, na vez de meter as cassetes por cima, metes as cassetes pela frente. Como se fosse um leitor de VHS. E então nasceu em 1985 a Nintendo Entertainment System, portanto a NES, ainda sem o Super Mario, mas depois em 86 saiu no resto do mundo uma caixa com a Nintendo 2 comandos e o Super Mario Brothers. E a indústria dos videojogos renascia assim das cinzas, pela mão da Nintendo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? E agora sim, tínhamos as consolas de volta e começava a famosa guerra de consolas entre a Nintendo e a Sega. Isto porque na mesma altura que a Nintendo estava a desenvolver a Famicom ou a NES, do outro lado, noutra empresa, a Sega também desenvolvia a sua primeira consola. E lançava então a Master System. Eu até falava disso agora, mas vou deixar para outro vídeo, porque eu não quero que vocês estejam aí desse lado a apanhar. Não foi fácil meter-te a par de toda a história da Nintendo, porque isto é assim um bocadinho complexo, muita coisa a acontecer, mas vamos falar dos jogos, estas magníficas cassetes. E pronto, além daqueles que já falamos, além de Donkey Kong, Mario Brothers e Popeye, tinhas ainda o Duck Hunt. A Nintendo tinha a pistola, a Light Gun, que funcionava de uma forma tecnologicamente muito gira. Quando disparavas, aparecia um frame preto com uma zona branca e se a pistola estivesse a apontar para lá, dava o tiro como certo. Hoje é diferente. Hoje normalmente a pistola aponta para a zona preta, não ao racismo. Caçavas patos com a ajuda de um cão, mas também partias pratos. Portanto era um jogo de partir a louça toda. O Excite Bike. Um jogaço de motocross e garanto, em 1986 não havia melhor. Todos os Mega Man, sendo que eu tenho o meu Mega Man favorito, que é o Mega Man 2. Jogaço, e para mim o Mega Man 2 tem a melhor banda sonora da Nintendo. Tinhas de derrotar todos os robôs do Dr. Wily antes de derrotar o próprio Dr. Wily. Tinhas o Airman, o Metal Man, Flashman, o Quickman e outros que acabavam em Man, mas eu acho que faltava claramente o Scatman. O DuckTales, o jogo do Tio Patinhas. Que além de uma jogabilidade muito boa, que ainda hoje é muito agradável, tinha a música do genérico. Ora bem, os jogos de desporto na Nintendo já eram mais ou menos jogáveis, o que na altura com as limitações tecnológicas já era muito bom. Mas tinhas o ténis, e sim, o Super Mario era o árbitro. Tinhas o soccer. Tinhas o golfe, e sim, era o Mario novamente. Tinhas o Punch-Out, patrocinadíssimo pelo Sr. Mike Tyson, e sim, o Mario era o árbitro. O Mario era uma espécie de Bruno Fernandes que fazia todas as posições. Os Tartarugas Ninja. Incrível na altura e até já tinha vídeo de introdução. Portanto, muito respeitinho. Já podias trocar de personagem sempre que tu quisesses. Tinhas veículos. Tinhas um mauzão que era o Shredder. Depois era mau, mas sempre se protegeu contra a Covid. E jogos de carros, tantos. Mas para mim os meus dois favoritos era claramente o Super Off-Road, que além de um grande multiplayer, ainda geria-se o teu dinheiro para melhorares o teu Jeep. E andaram vocês malucos lá com o Fast and Furious e com o Nitro. E eu já tinha o Nitro com 4 anos. E tinhas também o Rad Racer. Com uns incríveis 2 carros. Andavas por várias pistas num falso 3D. E vocês perguntam, quão falso era o 3D? Imaginem, o jogo era tão 3D que trazia na caixa uns óculos com uma lente vermelha e outra azul. E quando carregavas no Select, dava a sensação que o carro saía do ecrã. Rad Racer, only from Nintendo. Só tenho pena do jogo do kit ser uma merda. Que basicamente era o Rad Racer, mas com o kit.
onde atiravas mísseis que o kit verdadeiro nem tinha, e aquela luz vermelha do kit estava virada para ti, na vez de ser para a frente. Pá, tanto grande jogo, e chegamos agora aos obrigatórios. O Tetris. Que era uma versão melhorada do Tetris da Game Boy. E como eu viria a descobrir mais tarde na minha vida sexual, não há melhor sensação no mundo do que enfiar aquela peça grande naquele buraco. O Legend of Zelda. Mais uma criação da lenda Shigeru Miyamoto, e o Zelda foi o primeiro jogo onde tu podias gravar. Tinha uma pilha dentro da cassete e podias gravar o teu progresso. Eu tenho esta cassete para aí há 30 anos, e isto é verdade, ainda tenho as minhas partidas gravadas. Podias gravar o teu progresso, e ainda bem, porque o jogo era enorme. Outros jogos da Nintendo também davam para continuar a partida, mas era com uma combinação de tipo uns códigos ou umas letras ou não sei o quê. Mas bom, o Zelda foi o meu primeiro contacto com um RPG puro e era incrível. E parem de chamar Zelda ao rapaz. Zelda é a princesa, o rapaz é o Link. E finalmente os Super Marios. Super Mario Bros. 1, o jogo mais vendido da Nintendo, e opá, é dar valor à imaginação destas pessoas. Um canalizador que comia cogumelos para ficar grande, que andava atrás de uma princesa que era sempre raptada por um dragão que atirava martelos da cabeça. A sorte era que o jogo era mesmo bom. E a frustração de chegares a um castelo e a p*** da princesa estava noutro. E eras recebido por um cogumelo que não te fazia pizzas. Que é mesmo como quem diz, está noutro castelo. A sorte era que a princesa era realmente muito boa. O Super Mario Bros. 2. Que na realidade era este. Mas como o Super Mario 2 na altura era demasiado parecido com o primeiro, decidiram chamar-lhe The Lost Levels, que depois sairia no Super Mario All Stars da Super Nintendo. E pegaram num jogo que já existia no Japão, que era o Doki Doki Panic, e convertê-lo para Super Mario. Vocês, mas isso não faz sentido nenhum porque a história é completamente diferente e os personagens não têm nada a ver. Exatamente. O jogo não tinha nada a ver. E resultou. O jogo passava de um canalizador que tinha que salvar a princesa para poder escolher entre 4 personagens. O Mario, o Luigi, o cogumelo e a princesa. Cada um com as suas habilidades próprias. Para no fim, o Mario acordar e ver que foi tudo um sonho. E claro que foi um sonho. Aquele ainda era mais marado que o primeiro. Aqui caías de uma porta que estava suspensa no céu, puxavas uma flor, encontravas um tubo de ensaio que arremessavas, aparecia uma porta e lutavas contra um bicho que te atirava umas pebides pela boca. Para no fim entrares na boca de uma águia. Mas o jogo era bom. O Super Mario 3. O meu jogo favorito, e temos de volta o Super Mario atrás da princesa. E que ninguém me lixe, o Mario estava na friend zone. Só pode. Porque Mario deixa de ser conas. Ninguém se deixa raptar tantas vezes, a não ser que seja de propósito. Ai, raptaram-me. Mas mesmo assim, que jogo incrível que era o Super Mario 3. 8 mundos com temas diferentes, muita coisa para fazer, sítios secretos, objetos secretos que tinhas a apanhar, power-ups que também podias apanhar. Tudo isto era muito inovador na altura, gráficos muito agradáveis, até para os dias de hoje. E pronto, lá salvavas a princesa e vinha ela toda carente. Ai, oh Mario, Mario, c****. Faz-te homem, Mario. Valoriza-te, pá. De qualquer forma, eu adorava provar aquilo que o Sr. Miyamoto fumava. O Super Mario voava porque se transformava não num pássaro, mas num gato quando apanhava, exatamente, uma folha. E uma teoria que, entretanto, foi confirmada pelo próprio Miyamoto é que o Super Mario 3 é uma peça de teatro. Por isso é que começa com o abrir da cortina. O Mario acaba aos níveis como se estivesse a sair do palco e o cenário estava pregado ao fundo, como se fosse mesmo o cenário de um teatro. E no fim, a cortina fecha. E por dizer só que o comando da NES era muito parecido com o da Famicom, embora um bocadinho mais sério no seu design. Já tinha o D-Pad, que é original da Nintendo. Foi criado para a Game & Watch, a primeira consola da Nintendo. Todas as outras consolas tinham teclas ou joysticks para os movimentos, onde a Master System tinhas isto. E pronto, vamos aos números. A Nintendo saiu como Famicom no Japão em 1983 e como Nintendo Entertainment System em 1985 nos Estados Unidos e em 1986 no resto do mundo. Vendeu quase 62 milhões de unidades. O jogo mais vendido foi o Super Mario Bros. 1, que vendeu mais de 40 milhões de cópias. Foi descontinuada em 1995, ou seja, reacendeu o mercado das consolas e esteve forte no mercado durante 12 anos. Só uma parte, a Nintendo já existe desde 1889. Isto é verdade. Fazia jogos, mas, exatamente, de cartas. A Nintendo era uma empresa que fazia cartas. E o resto é história. E pronto, foi mais um Joel no comando, espero que tenhas gostado. Foi muito difícil compilar em tão pouco tempo tanta informação e espero que tenha dado para tu perceberes a importância
deste bichinho. Portanto, se gostaste do vídeo, ajuda este lindo projeto partilhando e espalhando a palavra. Vamos fazer com que estes vídeos do Joel no Comando tenham tantas views como os de stand-up ou como os outros que eu tenho aqui no canal. Claro que o resto de conteúdo vai continuar a sair no meu canal, mas a malta gosta de jogos, temos aqui o nosso cantinho. E pronto, já sabes como é que funciona o YouTube. Subscreve o canal, ativa o sininho, deixa aquele like gostoso, porque parecendo que não, ajuda muito. E claro, digam nos comentários que jogo é que mais jogaram na Nintendo ou que jogo é que tiveram que superar mais na Nintendo. Obrigado, procurem-me nas redes sociais, é só escrever Joel Ricardo Santos e já sabem, isto é Joel no Comando.